Eu quero começar esse vídeo com uma frase que pode te incomodar, mas que talvez explique exatamente o que você está sentindo. Você não perdeu o rumo, você perdeu o sentido. Porque perder o rumo é não saber para onde ir, mas perder o sentido é não saber por que continuar. Se você sente que está vivendo no automático, fazendo tudo o que precisa, mas sem vontade, sem conexão, sem presença, fica comigo até o final. Porque isso não é falta de organização, é algo mais profundo. O que realmente está acontecendo? Imagine acordar todo dia, cumprir a rotina, responder mensagens, trabalhar, voltar para casa e ainda assim sentir um vazio quieto no peito. Nada está errado de fora. A conta fecha, o prato está na mesa, as obrigações estão em dia, mas dentro parece que o motor perdeu a chama. Isso não é preguiça, não é falta de disciplina, é uma crise de sentido. O rumo você até tem: acordar, sobreviver, repetir. O que desapareceu foi o porquê. E quando o porquê some, até as coisas boas viram peso. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, dizia que o ser humano consegue suportar quase qualquer como da vida, desde que tenha um porquê forte o suficiente. Quando esse porquê enfraquece ou some, a gente entra no piloto automático emocional. O corpo continua, a mente desliga. Você não está quebrado, você está desconectado de si mesmo. Os sinais que quase todo mundo ignora. Você faz as coisas porque tem que fazer, não porque quer. As conquistas já não trazem mais aquela faísca de orgulho. Você se sente cansado mesmo depois de descansar. A vida parece um filme que você está assistindo, mas não atuando. Perguntas como "para que tudo isso?" começam a aparecer no meio da noite. Se você se reconheceu em algum desses pontos, respira fundo. Você não está sozinho. Milhões de pessoas hoje vivem exatamente assim, produtivas por fora, vazias por dentro. O problema é que a sociedade aplaude o rumo, produtividade, agenda cheia, metas batidas. Quase ninguém fala do sentido. Como reconstruir o sentido? Sem frases prontas de coach. Não existe fórmula mágica de 3 passos, mas existem caminhos reais. Primeiro, pare de correr e comece a perguntar. Reserve 10 minutos por dia só para se perguntar, sem julgar. O que ainda me faz sentir vivo, mesmo que seja pequeno? O que eu fazia aos 15 anos que me fazia esquecer do tempo? Se dinheiro e a opinião dos outros não importassem, o que eu ainda escolheria fazer? Segundo, reconecte com o corpo primeiro. O sentido não volta só pela cabeça, ele volta pelo corpo. Caminhe sem celular. Tome banho prestando atenção na água. Coma devagar. Durma sem tela. O automático vive na mente. O sentido vive no presente. Terceiro, crie micro-sentidos todos os dias. Não precisa encontrar o grande propósito de uma vez. Comece com pequenas coisas que tenham significado para você. Ligar para alguém que você ama de verdade. Aprender uma coisa só porque tem curiosidade. Fazer algo bom sem postar. O sentido se constrói acumulando esses pequenos porquês. Quarto, aceite o vazio como professor. O vazio não é inimigo. Ele é um sinal de que algo antigo morreu e algo novo ainda não nasceu. Muita gente tenta tapar o vazio com mais trabalho, mais consumo, mais distração. Tente o contrário, sente com ele por um tempo. Pergunte o que ele quer te mostrar.
Você não precisa mudar tudo amanhã, você só precisa começar a se perguntar com honestidade: por que eu quero continuar? E quando encontrar um pedacinho de resposta, por menor que seja, proteja ele, alimente ele, deixe ele crescer, porque quem recupera o sentido não vira uma pessoa diferente da noite para o dia, vira alguém que volta a sentir a própria vida acontecendo dentro dele e não só passando por ele. Se esse vídeo mexeu com você, deixe aqui nos comentários uma palavra que descreva o que você está sentindo agora: vazio, cansado, esperançoso, confuso. Quero saber que você está aí. E se você conhece alguém que parece estar no automático, mande esse vídeo para essa pessoa. Às vezes a gente só precisa ouvir que não perdeu o rumo. Só precisa reencontrar o sentido. Vamos continuar com a confusão mais comum. Hoje existe uma ideia muito forte de que, quando a vida não está funcionando bem, o problema é falta de disciplina, falta de foco, falta de direção. Mas, na clínica, o que mais aparece não é desorganização, são pessoas organizadas, funcionais, produtivas e completamente vazias. Elas acordam com alarme, têm agenda colorida, cumprem deadlines, respondem e-mails no mesmo dia, fazem exercício, comem comida saudável e ainda assim sentem que estão desaparecendo de si mesmas. É como dirigir um carro de luxo com um tanque cheio, ar-condicionado ligado, música tocando, mas sem destino que realmente importe. Você chega no fim do dia e pensa: cheguei, mas para quê? Essa é a confusão mais comum do nosso tempo. Confundir falta de rumo com falta de sentido. Falta de rumo, igual você não sabe o que fazer amanhã. Falta de sentido, igual você sabe exatamente o que fazer amanhã e mesmo assim não quer mais fazer. Uma é resolvida com planner, método e produtividade. A outra não, porque quando você perde o sentido, não adianta trocar de método, não adianta acordar mais cedo, usar Pomodoro ou ler mais um livro de autoajuda. O problema não está na sua capacidade de executar, está na sua capacidade de sentir que vale a pena executar. Eu vejo isso o tempo todo, pessoas que parecem ter tudo sob controle por fora, mas que me contam com a voz baixa que há meses não sentem mais gosto por quase nada, que choram não porque a vida está ruim, mas porque ela não está nem boa nem ruim, está apenas passando. E o pior é que elas se cobram por isso. Acham que o vazio é culpa delas, que se fossem mais fortes, mais gratos, mais disciplinadas, isso não aconteceria. Mas não é fraqueza, é um sinal de que a vida que você construiu com tanto esforço pode estar perfeitamente alinhada com o que a sociedade espera de você, mas completamente desalinhada com quem você realmente é. E quando o alinhamento interno some, o sentido vai junto. Então, se você se reconhece nisso, se você é aquela pessoa que tem tudo para dar certo e mesmo assim se sente oca, fica comigo. Perder o rumo versus perder o sentido. Quando você perde o rumo, você se sente perdido, ansioso, inquieto. Mas ainda existe energia, ainda existe busca. Você fica virando a noite pensando: o que eu faço da minha vida?
Muda de emprego, faz curso novo, planeja viagem, testa startups, troca de cidade, tem movimento, tem suor, tem angústia, sim, mas tem vida pulsando. Agora, quando você perde o sentido, o que aparece é outra coisa, é apatia, é o tanto faz, é uma vida que continua acontecendo, mas sem envolvimento emocional. Você levanta, escova os dentes, vai trabalhar, volta para casa, janta, deita, e nada disso te toca de verdade. Não é tristeza pesada, não é desespero, é um vazio silencioso, quase educado. Como se você estivesse assistindo a sua própria vida em modo espectador. A diferença é brutal, perder o rumo. Igual, eu não sei para onde ir. Perder o sentido, igual, eu não sei para onde ir, mas não sei mais porque quero eu sei para onde ir, mas não sei mais porque quero chegar lá. No primeiro caso, o problema é navegação. No segundo, o problema é combustível emocional. E é por isso que os conselhos de produtividade soam tão vazios para quem está nessa fase. Acordar às 5 da manhã, faça a lista de metas, tenha disciplina. Esses conselhos funcionam quando você perdeu o rumo. Quando você perdeu o sentido, eles soam como alguém gritando, acelera mais, para um carro que está sem gasolina. Eu vejo clientes que falam, eu tenho plano de carreira, eu sei o que preciso fazer nos próximos 5 anos, mas quando penso em viver esses 5 anos, só sinto cansaço. Outros dizem, eu amo minha família, tenho saúde, tenho casa, mas nada disso me emociona mais como antes. Esse é o sinal clássico de perda de sentido. As coisas que deveriam importar ainda estão lá, mas perderam a cor. E o mais perigoso é que isso não aparece de uma hora para outra. Ele vai se instalando devagar. Um dia você percebe que já não ri com a mesma vontade. Outro dia nota que não sente mais orgulho das próprias conquistas. Até que chega um momento em que você olha para o espelho e pensa, estou aqui, mas não me sinto mais aqui. Se você está se reconhecendo agora, não se assuste. Esse vazio não significa que você é ingrato ou fraco. Significa que chegou a hora de parar de consertar o rumo e começar a recuperar o sentido. O funcionamento no automático. Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, interage. Mas nada te toca de verdade, nada empolga, nada mobiliza. Você faz as coisas porque precisa fazer, não porque quer. Responde mensagens com educação. Entrega o trabalho no prazo, sorri quando é esperado. E por dentro só existe um silêncio estranho. É como se você estivesse vivendo em modo economia de energia. E isso é perigoso, porque por fora parece que está tudo bem. As pessoas olham e pensam, nossa, como essa pessoa é organizada, responsável, estável. Enquanto isso, por dentro, existe um esvaziamento silencioso. É um esvaziamento que não faz barulho, não tem crise de choro, não tem ataque de ansiedade, não tem explosão. Ele é quieto, educado, quase invisível. Você continua funcionando perfeitamente, mas perdeu a conexão com o que te fazia sentir vivo. É como um celular que ainda está ligado com 100% de bateria, mas o Wi-Fi está desconectado. Ele cumpre todas as funções básicas, mas não recebe mais nada que realmente importe. Não chega alegria, não chega entusiasmo, não chega sentido. E o pior, muita gente demora meses, às vezes anos, para perceber que está assim. Porque o automático é confortável, ele protege, ele evita que você sinta o vazio de uma vez só.
Então você vai empurrando com a barriga, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, até que um dia você para e pensa: eu estou aqui, mas não estou mais participando da minha própria vida. Esse é o funcionamento no automático, uma existência que parece produtiva, mas que, na verdade, está sendo vivida em segundo plano. Você não está deprimido no sentido clínico da palavra, pelo menos não ainda. Você só desligou o sentimento. E quando a gente desliga o sentimento para não doer, a gente também desliga a capacidade de sentir as coisas boas. Se você está assistindo isso e sentindo um aperto no peito porque se reconheceu, saiba que isso não é o fim da linha. É apenas o sinal de que o modo automático já não está mais te protegendo, ele está te aprisionando. O afastamento do desejo. Na psicanálise, o sentido da vida não vem de fora. Ele nasce do desejo. Não é o desejo superficial de querer comprar uma coisa ou alcançar um status. É o desejo profundo, aquela força interna que te move, que te faz sentir vivo, que te dá cor e direção à existência. E aqui entra uma pergunta difícil, quase incômoda. Você ainda sabe o que deseja? Ou você aprendeu a viver só para corresponder a expectativas? Expectativas da família, expectativas da sociedade, expectativas dos padrões que te vendem como sucesso. Muita gente chega na clínica e, quando eu pergunto o que você realmente quer, responde com silêncio, ou com frases prontas: eu quero ser feliz, eu quero ter estabilidade, eu quero que meus pais se orgulhem de mim. Mas, quando eu insisto, não. O que você deseja de verdade, no fundo do peito? Muitas vezes a resposta é um vazio, porque desde pequeno a gente é treinado para desejar o que é certo, tirar boas notas, escolher uma carreira respeitável, casar na idade certa, ter filhos, subir na empresa, comprar casa, postar a vida perfeita. A gente aprende a desejar o que os outros esperam que a gente deseje. E, aos poucos, o desejo próprio vai se afastando, vai se encolhendo, vai virando algo tímido, quase vergonhoso. Até que um dia você percebe que vive uma vida correta, mas que não é mais a sua. Você cumpre o roteiro, mas perdeu o autor. E quando o desejo se afasta, o sentido vai junto. Porque não existe sentido sem desejo. Não existe combustível sem chama interna. Por isso tanta gente funcional se sente vazia. Elas não estão sem rumo, estão sem desejo próprio. Estão correndo atrás de metas que não nasceram nelas. Estão sustentando uma imagem que não as representa mais. Estão vivendo uma vida que, no papel, é impecável, mas que, na pele, não tem mais gosto. E o mais triste é que muitas vezes a pessoa nem percebe que parou de desejar. Ela só sente que não tem mais vontade de nada, que tudo virou obrigação, que a vida perdeu o sabor. Se você está se sentindo tocado por isso, se reconheceu nessa distância entre o que você faz e o que você realmente deseja, saiba que isso não é defeito seu, é o resultado de anos vivendo para fora de si mesmo. Quando a vida deixa de ser sua, muitas pessoas estão no caminho certo, mas não é o caminho delas. Elas construíram uma vida que, aos olhos de todo mundo, é admirável. Carreira estável, família organizada, rotina previsível, conquistas visíveis. Mas por dentro,
carregam uma sensação muito específica. Você não está perdido, mas também não está conectado. É como se estivesse vivendo uma vida que não te pertence. Você olha para suas próprias escolhas e pensa: como eu cheguei aqui? Essa sou eu de verdade? Ou eu só virei o que esperavam que eu virasse? É uma sensação estranha de estranhamento. Como se você fosse um ator interpretando um papel que escreveu há muitos anos e agora não se reconhece mais no personagem. Você continua seguindo o roteiro: trabalhar, cuidar da casa, responder tudo bem quando perguntam como você está, cumprir os compromissos, sorrir nas fotos, mas há uma distância crescente entre você e a sua própria vida. Essa é uma das experiências mais dolorosas e silenciosas da vida adulta. Saber que você está no lugar certo, segundo os padrões externos, mas sentir que está no lugar errado, segundo o seu próprio coração. E o pior é que ninguém costuma validar esse sentimento. As pessoas ao seu redor dizem: você tem tudo, do que está reclamando. Para de ser ingrato. Tem gente que nem tem o que você tem. Então você engole o desconforto. Silencia a voz interna que sussurra: isso não sou eu. E continua andando por um caminho que, embora seguro e respeitável, já não carrega mais a sua alma. É como morar numa casa bonita que você mesmo projetou no passado, mas que hoje não reflete mais quem você se tornou. Você não odeia a casa, só não se sente mais em casa dentro dela. E quando a vida deixa de ser sua, o sentido naturalmente se esvai, porque sentido não nasce de fazer o que é certo, ele nasce de fazer o que é verdadeiro para mim. Se você está assistindo e sentindo um nó na garganta agora, saiba que esse sentimento não é sinal de fracasso. É sinal de que algo dentro de você ainda está vivo, está pedindo para ser ouvido. O vazio como sinal. O vazio não é o problema. O vazio é um aviso. Ele mostra que existe uma desconexão entre o que você vive e o que você sente. Não é um defeito, não é fraqueza, não é falta de gratidão. É um sinal claro. Algo dentro de você está pedindo para ser ouvido. Algo que foi silenciado por muito tempo. Mas a maioria das pessoas tenta fazer o quê? Preencher. Com mais trabalho, com mais distração, com mais relações superficiais, com séries, redes sociais, compras, comida, sexo sem conexão, metas novas. Qualquer coisa que tape o buraco por algumas horas. A gente tem medo de sentir o vazio, então corre para enchê-lo. Mas quanto mais a gente preenche, mais fundo ele fica. Porque o vazio não é falta de coisas, é falta de si mesmo. É como tentar encher um copo furado. Você joga água sem parar, mas o nível nunca sobe. No final você se sente ainda mais exausto, e o vazio continua lá, silencioso, te olhando de volta. Quando você tenta anestesiar o vazio, você também anestesia a possibilidade de ouvir o que ele tem a dizer, e o que ele tem a dizer é importante. Essa vida que você está vivendo não é mais suficiente para a pessoa que você se tornou. O vazio não veio para te destruir, ele veio para te alertar que chegou a hora de parar de viver no automático e começar a viver com presença. Parar de correr atrás, demais fazer, e começar a perguntar o que eu realmente desejo agora. O que ainda me faz sentir vivo? O que eu preciso soltar para voltar a respirar? Muita gente tem medo de olhar para o vazio porque acha que vai cair nele. Mas o contrário é verdadeiro. Quanto mais você evita o vazio, mais ele te domina. Quando você o encara com honestidade
e curiosidade, ele começa a se transformar em direção. O vazio é o espaço onde o novo pode nascer. Se você está sentindo esse vazio agora, não fuja dele. Não tente preenchê-lo com mais barulho. Respire fundo e fique com ele por um momento. Não é sobre preencher, é sobre entender. Só que o vazio não se resolve sendo preenchido. Ele se resolve sendo escutado. Porque o sentido não nasce do fazer, nasce do vínculo. Com você, com seu desejo, com a sua verdade. Enquanto você continuar tentando tapar o buraco, com mais atividade ou mais sucesso, mais gente ao redor ou mais entretenimento, o vazio vai continuar crescendo. Ele não quer ser preenchido, ele quer ser compreendido. Imagine que o vazio é um amigo antigo que bateu na sua porta depois de muitos anos. Ele não veio para te acusar, veio para te avisar que você se afastou de algo essencial de si mesmo. Por isso, em vez de perguntar como eu preencho isso, a pergunta mais poderosa que você pode fazer agora é: o que esse vazio está tentando me mostrar? Talvez ele esteja dizendo que você está vivendo uma vida que já não te representa mais. Talvez ele esteja apontando que você abandonou sonhos ou desejos que eram verdadeiramente seus. Talvez ele esteja revelando que você passou anos priorizando a aprovação dos outros em vez da conexão consigo mesmo. Quando você para de fugir e começa a escutar, algo muda. O vazio deixa de ser um inimigo e vira um guia. Ele para de ser um buraco escuro e começa a se transformar em espaço. Espaço para o novo nascer. O sentido não é algo que você encontra como se fosse um objeto perdido. Ele é algo que você reconstrói aos poucos através de uma reconexão honesta consigo mesmo. E voltar a perguntar sem pressa e sem julgamento: o que ainda me toca de verdade? O que eu faria mesmo que ninguém estivesse olhando? Em tais momentos eu me sinto mais eu mesmo. Essas perguntas simples, feitas com regularidade e sinceridade, são o começo da volta, não porque elas vão te dar todas as respostas de uma vez, mas porque elas reativam o vínculo interno que estava adormecido. Porque a psicanálise, a psicologia e a neurociência revelam. Tudo que estamos conversando aqui não é apenas uma sensação subjetiva, é algo que a psicanálise, a psicologia existencial e até a neurociência vem estudando há décadas. Na psicanálise, Jacques Lacan nos lembra que o desejo não é algo que a gente escolhe. Ele nasce da falta, da relação com o outro. Quando vivemos só para corresponder às expectativas da família, da sociedade, do mercado, o nosso desejo próprio se afasta. A gente acaba desejando o que o outro deseja. E quando isso acontece, o sentido desaparece. Como Lacan dizia, o desejo é sempre o desejo do outro. Carl Jung, por sua vez, falava da individuação como o grande projeto da vida adulta, tornar-se quem realmente somos, além das máscaras que vestimos para agradar o mundo. Ele viu o vazio não como doença, mas como um chamado para esse processo.
quando ignoramos esse chamado, a psique entra em colapso silencioso. Irving Yalom, um dos grandes nomes da psicologia existencial, identificou a falta de sentido como uma das 4 preocupações últimas da existência humana, junto com a morte, a liberdade e o isolamento. Ele observava que o vazio existencial, aquele tédio profundo, aquela apatia, surge quando a pessoa percebe que está vivendo uma vida que não foi criada por ela. E Viktor Frankl, que já citamos no início, resumiu com uma frase que sobreviveu aos campos de concentração: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer tomo. O problema, ele dizia, não é a falta de rumo, é a falta de sentido. Agora, a neurociência vem confirmar tudo isso com imagens do cérebro. Estudos mostram que pessoas com um forte senso de propósito têm maior conectividade. No Default Mode Network, a rede cerebral que se ativa quando estamos refletindo sobre nós mesmos e sobre o significado da vida. Elas também apresentam mais reserva cognitiva. O cérebro envelhece de forma mais saudável, com menor risco de declínio cognitivo e demência. Pesquisas de Rush University e meta-análises com mais de 50 mil pessoas confirmam isso. Além disso, o sistema de recompensa, especialmente o estriado ventral, se ativa de forma mais sustentável quando a motivação vem de um sentido interno e não de recompensas externas. É como se o cérebro dissesse: isso vale a pena, mesmo sem likes, bônus ou aplausos. O pensador contemporâneo Byung-Chul Han vai ainda mais fundo. Em A Sociedade do Cansaço, ele explica que vivemos na sociedade do desempenho. Não somos mais vigiados por fora, mas nos autoexploramos. Viramos empresários de nós mesmos. O resultado: esgotamento, depressão e um dormir silencioso, exatamente em pessoas que parecem ter tudo sob controle. Tudo isso converge para a mesma conclusão: o vazio que você sente não é fraqueza, é o cérebro e a psique te avisando que chegou a hora de parar de viver a vida dos outros. Histórias reais da clínica. Eu vejo isso todos os dias na clínica. Lembro de um executivo de 42 anos que chamarei de Lucas. Ele tinha tudo: cargo de diretor, casa na praia, filhos em boas escolas, agenda lotada, corpo definido, viagens internacionais. Na primeira sessão, ele me disse: doutor, eu não tenho problema nenhum, só não sinto mais nada. Ele descrevia o dia como um vídeo em que ele era apenas espectador. Depois de meses, descobrimos que desde os 20 anos, ele vivia o roteiro que o pai bem-sucedido havia traçado. Quando começamos a desconstruir isso, o desejo dele, que estava enterrado, começou a reaparecer. Ele queria voltar a tocar violão e trabalhar menos. Hoje ele é sócio minoritário, tem mais tempo e pela primeira vez em 15 anos diz que acorda com vontade. Outra paciente, que chamarei de Clara, 38 anos, mãe de 2, casamento estável, casa linda, trabalho home office flexível, ela chegava dizendo: eu amo minha família, mas me sinto uma fraude. O vazio era tão grande que ela chorava no banho para ninguém ver. Na terapia percebemos que ela havia abandonado completamente a pintora que era aos 20 anos.
porque não dava dinheiro. Quando voltou a pintar, mesmo que só 30 minutos por dia, o sentido começou a voltar. Não foi mágica, foi reconexão. E tem o caso de Pedro, 29 anos, que parecia o millennial perfeito, startup, viagens, seguidores no Instagram. Ele me procurou com burnout severo. Eu conquistei tudo que sonhei e agora não quero mais nada. Aqui a neurociência ajuda a explicar. O cérebro dele estava esgotado de dopamina, por recompensas externas constantes. Quando paramos de focar em metas e começamos a perguntar o que te faz sentir vivo sem plateia, ele descobriu que queria voltar a surfar e estudar filosofia. Hoje ele trabalha menos, ganha menos e se sente mais vivo do que nunca. Esses casos não são exceções, são o padrão de quem chega funcional e vazio. Se você se reconheceu em alguma dessas histórias ou nas situações que trouxemos, saiba que você não está quebrado. Você está exatamente onde milhares de pessoas estão hoje, e onde a psicanálise, a psicologia e a neurociência mostram que é possível sair. Recuperar o sentido não exige um grande evento, exige escuta, exige coragem de olhar para o vazio e exige pequenos atos de reconexão como os que vimos no bloco anterior. O chamado da individuação. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia analítica, chamava esse processo de individuação. Para ele, individuação não significa se isolar do mundo ou virar uma pessoa solitária. Significa realizar de forma mais completa quem nós realmente somos, integrando aquelas partes da nossa psique que foram reprimidas ou escondidas só para cabermos nas expectativas dos outros. Jung dizia algo que sempre me marca. A individuação significa precisamente a melhor e mais completa realização das qualidades coletivas do ser humano. E ele completava com uma frase forte: não se pode individuar enquanto se está representando um papel para si mesmo. As convicções que temos sobre nós mesmos são a forma mais sutil de persona. Quando a gente ignora esse chamado interno por muito tempo, o vazio não surge do nada. Ele aparece como um protesto da própria psique. Não é punição, não é sinal de que você é fraco ou ingrato. É um convite para parar de viver a vida como uma performance constante e começar a viver como o autor da própria história. Muitos pensadores do passado já apontavam para essa mesma ideia. Aristóteles falava de eudaimonia, não aquela felicidade rápida e passageira, mas a realização plena do nosso potencial como ser humano. Nietzsche, de forma mais provocativa, já dizia que aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Mais tarde, Viktor Frankl pegou essa ideia e aprofundou ela com base na própria experiência terrível que viveu nos campos de concentração. Então o vazio que você está sentindo, ele não é inimigo, ele é sinal de que a individuação está batendo a sua porta. É a sua psique dizendo: já está na hora de voltar para você. A ausência de sentido como dor existencial. Irving Yalom, um dos grandes nomes da psicologia existencial,
Identificou a falta de sentido como uma das 4 preocupações últimas da existência humana, junto com a morte, a liberdade e o isolamento. Ele explicava assim: se devemos morrer, se nós mesmos constituímos o nosso mundo, se cada um de nós está, no fundo, sozinho, num universo indiferente, então que sentido tem a vida? Por que vivemos? Como devemos viver? E Alan via o vazio existencial exatamente como esse conflito interno. Nós somos seres que naturalmente buscam sentido, mas vivemos num universo que não entrega esse sentido pronto, embrulhado para presente. É como se o ser humano nascesse com essa pergunta eterna dentro do peito, e quando não encontramos resposta, surge esse vazio silencioso. Viktor Frankl complementa com uma força impressionante. Ele, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, dizia: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. E ele ainda completava: não é o que esperamos da vida, mas o que a vida espera de nós. Quando eu leio essas palavras, fico pensando como elas explicam tanta coisa do que vejo na clínica e do que talvez você esteja sentindo agora. O que você está sentindo não é raro, não é sinal de que você é fraco, ingrato ou problemático. É profundamente humano. Na era atual, o filósofo coreano Byung-Chul Han descreve isso de forma muito precisa no livro A Sociedade do Cansaço. Ele diz que hoje não somos mais vigiados ou oprimidos de fora. Nós mesmos nos tornamos os opressores, viramos empresários de nós mesmos. Estamos sempre performando, produzindo, mostrando resultados, otimizando cada minuto do dia. E o preço disso é alto: depressão, burnout e um vazio silencioso que se instala exatamente porque perdemos o contato com o nosso desejo mais profundo. A neurociência vem confirmar tudo isso de forma impressionante. Quando falta sentido na nossa vida, o Default Mode Network, aquela rede cerebral que se ativa quando estamos em repouso, refletindo sobre nós mesmos, sobre nossas memórias e sobre a narrativa da nossa vida, fica desregulado. Isso gera ruminação vazia, apatia ou aquela sensação de que tudo está passando, mas eu não estou realmente aqui. Por outro lado, quando cultivamos um propósito interno, essa mesma rede se fortalece. Estudos mostram que pessoas com senso de sentido têm mais reserva cognitiva no cérebro, o que as protege contra declínio cognitivo e até contra doenças como Alzheimer. Tudo isso me leva a uma conclusão muito importante. O vazio que você sente não é uma falha sua, é um sinal, é a sua mente, o seu corpo e a sua psique te dizendo que chegou a hora de parar de viver só para performar e começar a viver para algo que realmente importe para você. Reconectando o desejo, o que Lacan nos ensina hoje. Jacques Lacan, um psicanalista francês brilhante e muitas vezes provocador, foi direto ao ponto. Ele disse uma frase que ainda hoje me faz parar para pensar: o desejo do homem é o desejo do outro. O que ele queria dizer com isso? Que muitas vezes nós não desejamos de verdade o que vem de dentro de nós. Nós desejamos o que acreditamos que os outros desejam de nós. Os pais, a sociedade, os amigos, o Instagram, o mercado de trabalho, a imagem de sucesso que nos vendem todos os dias. Desde criança, a gente aprende a desejar o que é certo, o que vai gerar aprovação.
o que vai fazer os outros olharem e dizerem parabéns. E aos poucos, o desejo próprio vai se afastando, vai ficando tímido, quase como se desse vergonha admitir o que realmente queremos. Quando vivemos assim, construímos uma vida que parece correta por fora, mas que por dentro vai ficando vazia. O desejo verdadeiro se torna algo distante, quase um estranho dentro da nossa própria casa. Recuperar esse desejo exige coragem, exige que a gente se pergunte com honestidade: o que eu desejo, independentemente do olhar do outro? O que eu faria, sentiria ou escolheria se ninguém estivesse assistindo ou julgando? Não estou dizendo que você precisa rejeitar tudo que construiu até hoje. Longe disso. Estou dizendo que chegou a hora de diferenciar quais partes da sua vida nasceram realmente do seu desejo mais profundo e quais partes nasceram apenas da necessidade de ser aprovado, de não decepcionar, de se encaixar. Essa distinção muda tudo. Victor Frankl vem complementar essa ideia de forma bonita. Ele dizia: o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, e não dentro do homem ou de sua própria psique, como se fosse um sistema fechado. O sentido não é algo que a gente inventa sozinho, trancado dentro de si. Ele surge na relação com as outras pessoas, com o trabalho que fazemos, com o sofrimento que enfrentamos, especialmente com a atitude que escolhemos ter diante da vida, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Então, reconectar com o desejo não é um exercício egoísta, é voltar a participar da própria vida de forma mais verdadeira e mais presente. É parar de viver só para corresponder a um roteiro escrito por outros e começar a escrever algumas linhas com a sua própria letra. Transformando o vazio em movimento. O vazio não pede para ser preenchido com mais coisas. Ele pede para ser atravessado. Essa é uma das lições mais importantes que aprendi tanto na clínica quanto nos estudos. O vazio não é um buraco que precisa ser tampado urgentemente com trabalho, distrações ou conquistas. Ele é um espaço que precisa ser vivido, sentido e aos poucos atravessado. Victor Frankl ensinava 3 caminhos principais para descobrir sentido na vida, mesmo nos momentos mais difíceis. O primeiro é criando uma obra ou fazendo um ato, algo que saia de você e deixe uma marca, por menor que seja. O segundo é vivenciando algo ou encontrando alguém, se abrir para experiências ou conexões que realmente toquem o coração. E o terceiro, talvez o mais poderoso, é adotando uma atitude diante do sofrimento inevitável. Escolher como vamos responder quando a vida não sai como planejamos. Na prática, isso pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Significa voltar a fazer algo inútil que um dia te dava prazer de verdade, como aqueles exemplos que eu dei lá no bloco 7. Desenhar sem pretensão de postar, tocar um instrumento antigo, cozinhar uma receita só porque gosta, dançar sozinho no quarto, ou ler um livro que não tem nada a ver com produtividade. Significa criar micro momentos de presença ao longo do dia. Tomar o café olhando pela janela sem celular. Caminhar sem fone de ouvido. Conversar com alguém prestando atenção real, em vez de só responder por educação. E, acima de tudo, significa escolher conscientemente sua atitude, mesmo quando as circunstâncias externas não mudam. Às vezes, o sentido não vem mudando o que acontece fora, mas mudando como você se posiciona diante do que acontece. A neurociência vem dar um respaldo bonito para isso, quando repetimos ações de reconexão como os caminhos
sem distração ou as perguntas diárias honestas. Nós fortalecemos caminhos neurais diferentes daqueles da dopamina rápida das redes sociais, das notificações e das metas externas. Estamos treinando o cérebro a encontrar recompensa interna, uma recompensa mais calma, mais sustentável e mais profunda. A regulação emocional melhora, a apatia aos poucos vai dando espaço para uma energia mais tranquila, mas muito mais viva. O que antes parecia um peso morto dentro do peito começa a se transformar em movimento, não um movimento agitado e ansioso, mas um movimento mais alinhado, mais seu. É como se o vazio, em vez de ser um inimigo, virasse um professor que te ensina a andar com as próprias pernas novamente. O que a vida espera de você agora? Viktor Frankl repetia uma ideia que sempre me toca profundamente. Em última análise, o homem não deve perguntar qual é o sentido da vida, mas reconhecer que é ele quem é perguntado. A vida questiona cada um de nós, e só podemos responder respondendo por nossa própria vida. Essa inversão é poderosa, ela muda completamente o jogo. Em vez de ficar preso na pergunta clássica, qual é o meu propósito, Frankl nos convida a virar a pergunta: o que a vida está me pedindo neste momento? Essa é uma pergunta muito mais honesta, mais humilde e ao mesmo tempo mais prática. Talvez a vida esteja te pedindo para soltar uma obrigação que já não te representa mais. Talvez esteja te chamando para retomar algo que você abandonou anos atrás só porque não era prático ou não dava dinheiro. Talvez esteja simplesmente te convidando a ficar presente com esse vazio por mais tempo, sem tentar fugir dele com distrações ou mais trabalho. Às vezes, o pedido da vida é bem mais simples do que imaginamos. Apenas parar de correr, respirar fundo e olhar para dentro com honestidade. Carl Jung diria que isso faz parte do processo de individuação. É o momento de rasgar, camada por camada, a persona, aquela máscara social que construímos para nos encaixarmos no mundo. Rasgar até chegar ao núcleo de quem realmente somos. Não é um processo confortável, muitas vezes dói, muitas vezes gera medo, mas é profundamente libertador. Porque quando você começa a responder à vida com a sua própria voz, em vez de responder com o roteiro que os outros escreveram para você, algo dentro de você volta a respirar. O vazio começa a se transformar em espaço, e o sentido que parecia perdido começa a se reconstruir, não como uma grande revelação mágica, mas como uma sensação tranquila de estar novamente no lugar certo dentro de si mesmo. Quando o sentido volta devagar. Muita gente me pergunta na clínica: quanto tempo leva para o sentido voltar? A resposta sincera é: ele não volta de uma vez. Ele volta devagar, quase como uma planta que você rega todos os dias. E um dia percebe que ela criou raiz. No começo você pode sentir só pequenos sinais. O momento em que você ri de verdade novamente. Uma tarefa que não parece mais tão pesada. Um desejo simples que surge. Hoje eu quero caminhar. Hoje eu quero ligar para aquele amigo. Esses pequenos sinais são importantes. Não os despreze. Eles são a prova de que o desejo próprio está acordando de novo. Frankl nos lembra que o sentido muitas vezes surge justamente no meio da rotina, não fora dela. Jung diria que a individuação não é um destino final, mas um processo contínuo. Às vezes você dá 2 passos para frente e 1 para trás, e tudo bem. O importante é não entrar em desespero quando o vazio ainda aparecer. Ele pode voltar de vez
em quando. O que muda é como você o recebe. Em vez de fugir, você aprende a dizer: tudo bem, eu te desejo, eu te vejo. O que você quer me mostrar hoje? Com o tempo, a apatia dá lugar a uma presença mais constante. Você começa a sentir que está novamente dentro da sua vida e não só assistindo ela passar. E isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que a gente pode reconquistar. Outros filósofos que falam do sentido da vida. Ao longo da história, muitos filósofos se perguntaram exatamente o que você pode estar se perguntando agora. Qual é o sentido de tudo isso? Sócrates, um dos pais da filosofia ocidental, foi direto e provocador. Ele dizia que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Para ele, o sentido não está em simplesmente sobreviver ou acumular coisas, mas em questionar, refletir e conhecer a si mesmo. Se você vive no automático, sem nunca parar para se perguntar quem eu sou de verdade, está perdendo o que torna a vida digna. Aristóteles, aluno de Platão, trouxe uma visão mais prática. Ele falava de eudaimonia, que não é só ser feliz, no sentido de sentir prazer, mas viver com excelência, realizando seu potencial através da virtude do equilíbrio. O sentido da vida para ele surge quando alinhamos nossos talentos com uma vida virtuosa, trazendo o que é bom tanto para nós quanto para os outros. Já no existencialismo, Albert Camus via a vida como absurda, um universo que não oferece sentido pronto. Ele dizia algo forte: você nunca será feliz se continuar procurando pelo que consiste a felicidade. Você nunca irá viver se estiver procurando o sentido da vida. Para Camus, o sentido não é encontrado, mas criado. Mesmo diante do absurdo, a revolta é continuar vivendo com dignidade, criando beleza e conexão apesar de tudo. Jean-Paul Sartre complementa isso com uma ideia que mudou muita gente: a existência precede a essência. Ou seja, não nascemos com um propósito pré-definido. Nós existimos primeiro e depois, através das nossas escolhas e ações, construímos quem somos e o que nossa vida significa. Somos condenados à liberdade, livres para criar nosso próprio sentido, mas também totalmente responsáveis por ele. Esses pensadores, cada um do seu jeito, reforçam algo que vimos ao longo deste vídeo. O sentido não cai do céu, ele é construído. Às vezes pela reflexão, Sócrates, pela virtude, Aristóteles, pela rebeldia diante do absurdo, Camus, ou pela escolha consciente, Sartre. A busca pelo sentido através dos séculos. Se olharmos para trás, vemos que a pergunta pelo sentido da vida não é nova nem moderna. Ela acompanha a humanidade desde sempre. Sócrates nos desafiava a examinar a vida. Aristóteles nos convidava a viver com excelência. Nietzsche, de forma mais intensa, falava em afirmar a vida com tudo o que ela tem, inclusive o sofrimento, criando valores próprios em vez de seguir regras impostas, tornar-se quem você é. Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, viu o sentido ligado a uma escolha radical de fé ou autenticidade, enfrentando a angústia da existência. Schopenhauer, mais pessimista, via a vida como impulsionada por uma vontade cega que gera sofrimento, mas sugeria que a contemplação da arte ou a compaixão poderiam trazer alívio temporário. O que todos esses filósofos têm em comum com o que conversamos aqui? Eles mostram que o vazio ou
A dúvida sobre o sentido não é sinal de fracasso. É parte da condição humana. O que muda é como respondemos a ela. Alguns buscam sentido na virtude e no equilíbrio. Outros na rebeldia e na criação pessoal. Outros ainda na aceitação ou na transcendência. No final, a mensagem que fica parecida com a de Frankl. O sentido não é algo que descobrimos uma vez e pronto. É algo que reinventamos todos os dias, através das nossas atitudes, escolhas e pequenos atos de presença. Então, talvez a pergunta não seja mais o que eu faço com a minha vida, mas sim o que na minha vida já não faz mais sentido e eu continuo sustentando. Porque muitas vezes o sofrimento não vem da falta de caminho, vem da insistência em caminhos que já não são seus. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e o meu trabalho é te ajudar a entender aquilo que você sente, mesmo quando você não consegue explicar. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer aprofundar esse processo, o link para atendimento está na descrição.